também vai ter um valor igual a quanto? 2x. Por quê? Porque elas eram o quê? Iguais. Ótimo. E se tem 2x, olha o que ocorre na figura. Como você pode observar, ali nós temos a diagonal AC e a diagonal BD. O ponto O é o ponto de encontro das duas, que está exatamente no ponto médio de cada uma delas. Logo, a gente sabe que AO é igual a x e OC também vale x. Meu aluno, da mesma forma, DB, analisa comigo. OB é igual a x e DO é igual a x. Logo, olha a próxima figura. Aqui você vai ter o triângulo ABC. Guarda para mim, quantos graus tem aqui? 90. E lembra, sai daqui até aqui um segmento. Se esse ponto é ponto médio, recorda lá atrás, como é que é o nome desse segmento? Mediana. A mediana está saindo do ângulo de 90 graus. Olha o que eu quero que meu aluno guarde do fundo do coração, que o segmento AC, que era a hipotenusa, foi dividido em quantas partes? Duas, exatamente igual a quem? A mediana, que está saindo do ângulo de quantos graus? 90. Maravilha, meu aluno. Vamos agora para mais um dos casos de quadrilátero. Qual? Trapézios. Como é que pode falar sobre os trapézios? Analisa comigo. Trapézio é todo quadrilátero que possui somente um par de lados paralelos, chamados bases. Olha, se eu chegasse para você agora e falasse, meu aluno, eu tenho dois lados paralelos. Se esses dois lados são paralelos, eu uno, melhor, dois segmentos paralelos. Eu uno o extremo desse ao extremo do de baixo, o extremo desse ao extremo do de baixo. O que você acabou de formar? Um trapézio. Por quê? Porque ele precisa ter o quê? Dois. E somente o quê? Dois lados o quê? Paralelos. Olha só um exemplo de trapézio desenhado aqui pra gente. ABCD é um trapézio. E quais são os seus lados paralelos? Seria o lado AB e o lado o quê? CD. Como dito no texto, são chamados de que mesmo? Bases. Muitos vão te falar base menor e base maior. O que a gente pode falar sobre isso? Olha aqui, AB era paralelo a quem? CD. Vamos estudar agora alguns casos de trapézio. Olha só, formas que o trapézio pode ter. Primeira, escaleno. Segunda, isósceles. E terceira, retângulo. Meu aluno, vamos partir logo de início para o trapézio o quê? Escaleno. O que seria um trapézio escaleno? Você já aprendeu que o trapézio tem que ter bases o quê? Paralelas. Agora guarda, você tem dois ladozinhos aí que não fala nada. Os lados não paralelos. O trapézio será escaleno quando esses lados forem o quê? Diferentes. Porém, olha só o que ocorre aqui no seu exemplo. Trapézio escaleno. Os lados não paralelos não são o quê? Congruentes. Está aqui um desenho para você. ABCD é um trapézio. Para ele ser escaleno, você tem certeza quando? AD foi exatamente o que, meu querido? Diferente de quem? BC. Escrito para você, AD sempre. Para ser escaleno tem que ser o quê? Diferente de quem? BC. Continuando, trapézio isósceles. Por favor, você acabou de ver comigo que o trapézio só vai ser escaleno quando os lados não paralelos, repetindo para você, os lados não paralelos forem o quê? Diferentes. E se esses dois lados forem iguais, muda. Em vez de ser escaleno, ele se torna um trapézio o quê? Isósceles. Mas guarda isso. O trapézio isósceles vai ter que ter os dois lados não paralelos, o quê? Congruentes. Olha o desenho comigo. Aqui está o exemplo. ABCD. Onde ele só será isósceles se ocorrer o quê? AD foi igual a BC. Porém, quando ele é isósceles, tem algumas propriedades. Quais são? Primeira coisa, os ângulos das mesmas bases são o quê? Iguais. Ou seja, o ângulo A seria exatamente igual ao ângulo B. Agora, na base de baixo, o ângulo D seria exatamente igual ao ângulo C. Será que só tem isso? Não. Guarda, além dos dois ângulos da mesma base serem iguais, vai ter uma outra dicasinha. O quê? As suas diagonais também vão ser o quê?
iguais. A diagonal AC vai ser exatamente igual à diagonal BD. Anota isso aqui. AD igual a BC e AC igual a BD. Logo, o que você acabou de ver? AD era um dos lados, BC era o outro lado. Lados o quê? Iguais. Trapézio, isósceles. E o que mais? AC era uma diagonal, BD a outra. Como eu comentei, tem que ter os lados não paralelos o quê? Iguais. E as diagonais também vão ser o quê? Iguais. Maravilha. Terceiro caso. Primeiro, trapézio escaleno. Segundo, trapézio isósceles. E agora? O trapézio retângulo. É quando um dos lados não paralelo é perpendicular às bases. Como assim perpendicular? Lembra, para ser perpendicular, entre a base e o lado tem que formar um ângulo que? Reto. Um ângulo exatamente igual a quanto? 90 graus. Vamos para o desenho. Aqui está A, B, C, D. Isso é um trapézio. AD é um dos lados, não o quê? Paralelos. E ele vai ser exatamente o que, meu aluno? Me ajuda. Perpendicular, porque forma aqui dois ângulos o quê? Reto, com as bases. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Qual? O retângulo, esse lado é diferente desse. E se esse lado é diferente desse, ele tinha um nome? Tinha. Qual o nome dele? Escaleno. Com certeza, você está certíssimo. Eu posso afirmar que esse trapézio retângulo é o quê? Escaleno. Mas ele é isósceles? Não, jamais. Porque para ser isósceles, os lados não paralelos tinham que ser o quê? Iguais. Valeu ou não valeu? Continuando. O que nós temos? AD perpendicular. Lembra? Mostrei no desenho. Esse lado é perpendicular à base menor e esse mesmo lado, AD perpendicular a CD, onde CD era a base maior. Agora, vamos estudar a base média do trapézio. Mas antes de comentar ela, vamos comentar da base média do triângulo. Quer ver? Um triângulo ABC, você vai guardar. MN são pontos o quê? Médios. Rodrigo, eu esqueci. O que é ponto médio? Me dá um ajudão. Ponto médio é um segmento que divide o lado exatamente em duas partes o quê? Iguais. Aqui você tem o ponto M como médio e o ponto N como médio. Logo, eu tenho um segmentozinho. Que segmentozinho é esse? MN, onde MN tem um nome. E qual é o seu nome? Base média. Base média do triângulo. Guarda para mim. Independente de como seja o triângulo, da posição que esteja o triângulo, sempre que você pegar dois pontos médios dele, o que você vai formar? Uma base média. Guarda. A base média sempre será o quê? Paralela à base de comparação e à metade. Como assim a metade? Olha o desenho aqui que eu vou te explicar melhor. Aqui nós temos o triângulo ABC. Independente de, se aqui BC valesse 10 centímetros, eu posso te garantir que o segmento MN, ou melhor, a sua base média, vai valer exatamente o quê? 5 centímetros. Além de ser a metade, recorda para mim, o segmento MN vai ser o que em relação à base BC? Vão ser o quê? Paralelos. Continuando, olha o que ocorre aqui. MN é paralelo a BC e algo mais. MN é igual a BC sobre 2, como a gente já tinha falado. Pulando, o que nós vamos ter? A base média do trapézio. Como assim base média do trapézio? Olha a figura. ABCD é um trapézio. MN são seus pontos médios. Olha o que eu vou te ensinar agora nessa relação. Eu vou dizer para você que no trapézio ABCD, eu vou traçar uma das diagonais. Qual? AC. Mas, Rodrigo, para que traçar essa diagonal? Irei lhe explicar. Quando eu traço a diagonal AC, eu divido esse trapézio em dois o quê? Triângulos. Dois triângulos, não estou enxergando. Tá sim, me ajuda. O triângulo ACD e o triângulo ABC. Por favor, M era ponto médio. Acredita, esse ponto de interseção da diagonal AC com segmento MN vai bater aqui num pontinho, que também será o ponto médio de AC. E aí, você tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Nesse momento, o que você vai ter? Chama esse ponto de P. MP é base média de quem?
ADC. Se aqui é Bzão, aqui vai valer Bzão sobre 2. Da mesma forma, eu vou ter um outro triângulozinho aqui, ABC, que estaria de cabeça para baixo. Vulgarmente falando, o que tem nesse triângulo? PN, onde PN também vai ser o que dele? Base média, meu querido. E se é base média, isso aqui vai valer o quê? Bzinho? Não. Bzinho sobre 2. Logo, se eu tracei isso aqui, daqui a aqui era Bzão sobre 2, que era a base média desse triângulo. Daqui a aqui é Bzinho sobre 2, que é a base média desse segundo triângulo. Pergunto eu à turma, quanto vai ser exatamente o segmento MN? Vai ser Bzão sobre 2 mais o quê? Bzinho sobre 2. Veja as contas. MN era paralela a AB, da mesma forma que MN era paralela a CD. Logo, você sabe que MN vai ser sempre o quê? AB, basezinha menor, Bzinho. CD, basezinha maior, Bzão. Sobre quanto, hein? 2. Guarda para mim. Toda vez que você tiver a base média de um trapézio, como é que eu irei calculá-la? Você pegará a base menor mais a base maior e dividirá por quanto, hein? Por 2. Valeu ou não valeu, meu aluno? Continuando. Aqui agora nós vamos falar de uma coisa especial. O que é? A mediana de Euler. Escreve-se Euler, mas pronuncia-se Euler. Era um matemático alemão. Olha o que ele concluiu. Que no trapézio ABCD, ao traçarmos as suas diagonais AC e BD e a sua base média MN, esse pedacinho, essa interseçãozinha vai ter um nome. Qual o nome dela? Mediana de Euler. Tem como calcular? Tem. Essa mediana de Euler vai ser exatamente o quê? Aqui era Bzinho, aqui era Bzão. O seu mestre irá lhe mostrar com toda certeza que no triângulo ADC você vai ter M como ponto médio e Q como ponto médio. Logo, daqui a aqui, de Q a M é a metade de quem? É a metade de CD. Esse aqui é Bzão, esse pedacinho daqui aqui vai ser Bzão sobre 2. Da mesma forma, olha esse triângulozinho daqui, ABD. O que tem o triângulo ABD? M é ponto médio e P é ponto médio. Se aqui é Bzinho, daqui a aqui, valeria quanto? Bzinho sobre 2. Logo, eu te pergunto, se você tem um segmento maior, que é Bzão sobre 2, e um pedacinho dele aqui, que é Bzinho sobre 2, me dá um ajudão. O que eu posso te afirmar? Daqui a aqui, Bzão sobre 2. Daqui a aqui, Bzinho sobre 2. Dá para achar só esse pedaço? Dá. Vai ser o todo menos isso. O todo era quanto? Bzão sobre 2. E esse pedacinho era quanto? Bzinho sobre 2. Logo, quanto sobra para PQ? Bzão sobre 2 menos Bzinho sobre 2. E nessa conta simples de subtração, o denominador é o mesmo, não é? E se o denominador é o mesmo, eu repito o denominador e subtraio os numeradores. E você chega a que relação? Que nós teremos a base maior, Bzão, menos a base menor, Bzinho dividido por 2. PQ é paralelo a B. PQ é paralelo a CD. Logo, teríamos o quê? PQ igual a quem? Base maior, CD menos